Nunca imaginei que um batom de R$ 500 seria a arma perfeita para minha vingança. Estou tremendo enquanto gravo este vídeo, porque reviver essa história ainda mexe comigo, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Meu nome é Bianca, tenho 35 anos e até 6 meses atrás eu acreditava ter um casamento perfeito com Túlio, um advogado respeitado de Belo Horizonte. Morávamos em um apartamento luxuoso no Jardins Ipanema. Eu trabalhava como designer de interiores e tínhamos uma vida que muitos invejavam. Pelo menos era o que eu pensava. A traição tem um cheiro próprio, sabia? Não é apenas aquele perfume diferente que você sente na camisa do seu marido. É algo mais sutil. É o cheiro da mentira, da desconfiança que começa pequena e vai crescendo dia após dia. No meu caso, começou com pequenos detalhes. Produtos de maquiagem fora do lugar, o estoque dos meus cremes caríssimos acabando mais rápido do que deveriam e aquele batom especial que minha mãe Fátima me deu de aniversário sendo gasto sem que eu o usasse. Túlio e eu estávamos juntos há 7 anos. Nos conhecemos durante a inauguração do restaurante Sabores do Mineirão, onde ele estava comemorando uma causa ganha e eu finalizava um projeto de decoração do local. Foi amor à primeira vista, pelo menos para mim. Ele era charmoso, inteligente e me fazia sentir como se eu fosse a única mulher no mundo. Quanta ilusão! O mesmo olhar que me encantou naquela noite estava sendo direcionado para outra mulher, dentro da nossa própria casa. As primeiras suspeitas surgiram quando comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dele. As reuniões no escritório Monteiro em Associados começaram a se estender noite adentro. Os fins de semana de trabalho tornaram-se mais frequentes. O celular, que antes ficava largado em qualquer canto da casa, agora era protegido como um tesouro nacional. Túlio nunca mais o deixava desbloqueado ou longe dele. E quando eu perguntava sobre isso, ele dizia que eram casos confidenciais, informações sigilosas de clientes. Eu acreditava, claro. Por que não acreditaria? Foi Patrícia, minha melhor amiga desde a faculdade, quem plantou a primeira semente concreta da dúvida. Estávamos no Café Aromas da Serra, nosso ponto de encontro semanal para fofocas e desabafos, quando ela hesitou antes de me contar o que havia visto. Bianca, não sei como te dizer isso, mas vi Túlio ontem à noite no shopping, ela disse, evitando meu olhar. E daí? Ele provavelmente estava comprando algo, respondi, sem entender a preocupação. Ele não estava sozinho, estava com uma mulher e não parecia ser uma cliente ou colega de trabalho. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Patrícia descreveu a mulher. Jovem, cabelos escuros, corpo escultural, usando um vestido vermelho que deixava pouco para a imaginação. Eles estavam de mãos dadas, Bi, e a forma como ele olhava para ela, eu sinto muito. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei repassando mentalmente os últimos meses, percebendo sinais que havia ignorado. As ligações que ele atendia no banheiro, as mensagens que ele apagava rapidamente quando eu me aproximava. Os presentes que ele comprava para clientes, mas que nunca vi saírem de casa. Tudo começou a fazer um terrível sentido. Na semana seguinte, enquanto Túlio estava no trabalho, revirei cada centímetro do nosso apartamento procurando por provas. Não encontrei nada concreto, apenas mais suspeitas. Foi quando decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Instalei câmeras escondidas no nosso apartamento. Pequenas, discretas, imperceptíveis. Uma na sala, outra no quarto e uma última no closet, onde guardava minhas maquiagens importadas. Augusto, nosso vizinho de frente, que sempre desconfiou de Túlio, me ajudou com a instalação. Não é a primeira vez que vejo uma mulher diferente entrando neste apartamento quando você não está, Bianca. Ele me confessou, confirmando meus piores temores. Sempre quis te contar, mas não sabia como. As câmeras foram minha janela para um pesadelo que acontecia bem debaixo do meu nariz. 3 dias após a instalação, recebi uma notificação no meu celular enquanto estava no salão de beleza Esplendor, fazendo as unhas. Túlio havia me dito que teria uma reunião importante que poderia se estender pela noite. Eram apenas 3 da tarde quando as câmeras detectaram movimento no apartamento. Com as mãos tremendo, abri o aplicativo. Lá estava Túlio, entrando no nosso lar com uma mulher. Reconheci-a imediatamente. Vanessa Cardoso, sua secretária,
29 anos, aquela que sempre me cumprimentava com um sorriso falso quando eu ia ao escritório. Eles entraram se beijando, mal conseguindo manter as mãos longe um do outro. Assisti, paralisada de dor e raiva enquanto eles profanavam meu sofá, aquele que eu havia escolhido com tanto carinho. Depois foram para o quarto, nossa cama, nossos lençóis. Mas o que realmente me destruiu veio depois. Enquanto Túlio tomava banho, Vanessa começou a explorar meu closet como se estivesse em uma loja. Experimentou minhas roupas, meus sapatos e, finalmente, pegou minha nécessaire de maquiagem. Com uma naturalidade que me deixou nauseada, ela se sentou na minha penteadeira e começou a usar meus produtos. Testou meus pincéis, aplicou meu corretivo e então, como golpe final, pegou meu batom vermelho especial, presente de aniversário da minha mãe, e aplicou generosamente nos lábios, sorrindo para o espelho como se fosse dona daquele espaço. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. As lágrimas secaram. A dor deu lugar a um frio cálculo. Não seria apenas mais uma mulher traída, destruída, abandonada. Não permitiria que aquela invasora se apropriasse da minha vida, da minha casa, das minhas coisas. Se Vanessa gostava tanto do meu batom, eu daria a ela uma experiência inesquecível com ele. Desliguei o celular e saí do salão sem terminar as unhas, ignorando os chamados da manicure. Minha mente já traçava cada passo do que faria a seguir. Passei no shopping Pampulha Plaza e comprei um batom idêntico ao meu favorito. Depois parei numa loja de materiais e adquiri super cola industrial, o tipo que é capaz de fundir metal. No caminho para casa, imaginei a cena que aconteceria em alguns dias. E pela primeira vez desde que descobri a traição, sorri. Túlio chegou tarde naquela noite, como esperado. Me encontrou já na cama, fingindo dormir. Ele tomou banho, deitou-se ao meu lado e teve a audácia de me abraçar, trazendo consigo o cheiro de Vanessa mal disfarçado por um banho apressado. Resisti ao impulso de confrontá-lo naquele momento. Meu plano precisava de tempo para ser executado perfeitamente. Nos dias seguintes, agi normalmente. Preparei seu café da manhã, perguntei sobre o trabalho, sorri quando necessário. Por dentro estava em chamas. Cada sorriso dele, cada beijo na minha bochecha ao sair para o trabalho, cada mensagem carinhosa enviada durante o dia, tudo parecia uma facada. Mas mantive a compostura, enquanto preparava minha vingança meticulosamente. No terceiro dia, quando tinha certeza que ele traria Vanessa novamente, deixei o batom adulterado estrategicamente posicionado no banheiro da suíte. Avisei Túlio que dormiria na casa da minha mãe, pois ela não estava se sentindo bem. Ele pareceu quase aliviado com a notícia, o que só confirmou minhas suspeitas. Em vez de ir para a casa de Fátima, fui para o apartamento de Augusto, de onde poderia monitorar as câmeras sem ser descoberta. Agora, enquanto estou aqui contando essa história para vocês, lembro de cada segundo daquela tarde como se fosse ontem. A ansiedade que senti enquanto esperava, o gosto metálico do ódio na minha boca, a adrenalina correndo pelas minhas veias quando vi Túlio e Vanessa entrando no apartamento, exatamente como eu havia previsto. Mal sabiam eles que aquele não seria um encontro como os outros. Aquele seria o dia em que eu recuperaria meu poder e minha dignidade, usando apenas um batom e muita coragem. Foi numa terça-feira comum que percebi o primeiro sinal. Cheguei do trabalho mais cedo, depois de um cliente cancelar nossa reunião de última hora. O apartamento estava silencioso, como sempre ficava quando eu estava sozinha. Fui direto para o banheiro tirar a maquiagem e relaxar com um banho quente. Foi então que notei. Meu estojo de maquiagem estava ligeiramente desalinhado. Pode parecer bobagem, mas sou meticulosa com minhas coisas. Cada item tem seu lugar específico, principalmente meus produtos importados que custam uma pequena fortuna. Meu batom vermelho parecia ter sido usado. A ponta estava ligeiramente achatada de uma forma diferente da que eu costumava aplicar. Na hora, pensei que talvez eu mesma tivesse sido descuidada pela manhã. Afinal, saí apressada para a reunião que acabou nem acontecendo. Dei de ombros e segui minha rotina. Uma semana depois, o mesmo batom, aquele que minha mãe Fátima me deu quando assinei o contrato para decorar o novo restaurante 5 estrelas no centro de Belo Horizonte,
parecia estar acabando muito mais rápido do que deveria. Eu o usava apenas em ocasiões especiais, talvez 1 ou 2 vezes por mês. Era meu tesouro, meu amuleto da sorte. Ver que já estava pela metade me deixou intrigada. Túlio, você viu alguém mexendo nas minhas coisas? Perguntei casualmente durante o jantar. Ele ergueu os olhos do prato de risoto que eu havia preparado e franziu a testa, como se estivesse genuinamente confuso. Do que você está falando, Bianca? Quem mexeria nas suas coisas? Não sei, talvez a faxineira? Acho que você está imaginando coisas, ele respondeu, voltando sua atenção para o celular, que não parava de vibrar ao lado dele. Deve ter usado mais do que lembra. Faxineiras. Sempre o bode expiatório perfeito para coisas desaparecidas. Mas nossa faxineira, Dona Conceição, estava conosco há 5 anos e era honesta como poucas pessoas que conheci. Além disso, ela nunca entraria no meu closet sem permissão. Eu conhecia seu caráter, mas as coincidências continuaram se acumulando. Em seguida, foi meu perfume francês que comecei a notar ser usado com mais frequência do que eu lembrava. Depois, encontrei um dos meus vestidos ligeiramente amassado, como se alguém o tivesse provado e devolvido apressadamente ao cabide. Cada pequeno detalhe, isoladamente, poderia ser ignorado. Juntos, formavam um padrão perturbador. Ao mesmo tempo, o comportamento de Túlio mudava sutilmente. Ele, que antes chegava em casa por volta das 7 da noite, começou a estender seu expediente até as 10, 11 horas. Jantares com clientes tornaram-se mais frequentes. Viagens de negócios a São Paulo, que antes aconteciam 1 vez a cada 2 meses, agora ocorriam quinzenalmente. Seu celular, antes sempre largado em qualquer superfície da casa, agora raramente saía de seu bolso. E quando eu pedia para usar, alegando que o meu estava sem bateria, ele desbloqueava primeiro, verificava algo rapidamente e só então me entregava. Foram pequenos gestos como esses que começaram a quebrar a confiança que construímos ao longo de 7 anos. A desconfiança é como um veneno lento, vai se infiltrando em cada pensamento, cada interação, até que você não consegue mais olhar para a pessoa sem questionar suas palavras e ações. Numa sexta-feira, enquanto Túlio tomava banho, seu celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. Normalmente eu respeitava sua privacidade, mas algo me impulsionou a olhar. Era uma mensagem de escritório, que dizia apenas: "Ainda vamos nos ver hoje à noite." Meu coração acelerou. Poderia ser apenas algum colega de trabalho, é claro. Talvez uma reunião noturna legítima. Mas por que o contato estaria salvo apenas como escritório? Antes que pudesse verificar outras mensagens, ouvi o chuveiro sendo desligado e rapidamente coloquei o celular de volta na mesa. Durante o jantar naquela noite, perguntei casualmente: "Vai ter que trabalhar até tarde hoje também?" Túlio hesitou por um segundo a mais do que deveria, antes de responder: "Sim, temos um caso complicado. Provavelmente vou direto do escritório para um jantar com o cliente. Não me espere acordada." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era apenas o conteúdo da mensagem que me incomodou, mas a forma como ele mentiu olhando diretamente nos meus olhos. 7 anos juntos e eu nunca havia presenciado essa habilidade dele. Ou talvez sempre estivesse lá e eu que nunca havia notado. Na manhã seguinte, encontrei Patrícia no Café Aromas da Serra, nosso refúgio para conversas sinceras longe de ouvidos curiosos. O lugar tinha um aroma acolhedor de café recém-moído e pão de queijo saindo do forno. Mas nem mesmo esses confortos mineiros conseguiram acalmar minha ansiedade. "Acho que Túlio está me traindo", soltei, assim que nossos cafés chegaram à mesa. Patrícia não pareceu surpresa como eu esperava. Em vez disso, seus olhos se encheram de compaixão e ela cobriu minha mão com a dela. "Bi, eu preciso te contar uma coisa. Não queria ser a portadora de más notícias, mas já que você está desconfiada..." Meu estômago afundou. Ela respirou fundo antes de continuar. "Vi Túlio anteontem no restaurante Sabores do Mineirão. Ele estava com uma mulher bem jovem, cabelos pretos, muito maquiada. Estavam em um canto discreto, mas qualquer um poderia ver que não era um encontro de negócios. Ele acariciava a mão dela sobre a mesa. Fiquei paralisada, sem saber se deveria interromper ou fingir que não vi.
Patrícia optou por não interromper, mas tirou discretamente uma foto com o celular. Quando me mostrou, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Era Vanessa, a nova secretária dele, contratada há apenas 4 meses. Eu a conheci brevemente quando fui ao escritório Monteiro em Associados para buscar Túlio para um almoço de aniversário de casamento. Ela me recebeu com um sorriso excessivamente simpático que agora, em retrospecto, parecia carregado de ironia. "Você tem certeza que não é uma cliente?" perguntei, agarrando-me a qualquer possibilidade que não confirmasse meus temores. "Bianca", Patrícia disse com firmeza gentil na voz. Vi como ele olhava para ela, como ele beijou a mão dela quando achava que ninguém estava vendo, e como ela correspondia a cada gesto. "Conheço você há 15 anos e sei reconhecer quando alguém está apaixonado. Ele estava, mas não por você." Voltei para casa devastada, mas determinada a não confrontá-lo ainda. Queria provas concretas. Precisava de certeza absoluta antes de tomar qualquer decisão. Foi quando decidi que precisava de ajuda profissional. Ronaldo Vieira não parecia o estereótipo de um investigador particular. Não usava sobretudo escuro, nem tinha olheiras pronunciadas. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos bem aparados, que parecia mais um contador do que alguém que segue pessoas e documenta infidelidades. Talvez fosse exatamente por isso que era tão bom no que fazia. Passava despercebido. "Vou precisar de um adiantamento e algumas informações básicas sobre a rotina dele", explicou Ronaldo após eu contar minha situação. "Vou segui-lo por 1 semana. Se houver algo acontecendo, vou descobrir." Paguei o adiantamento solicitado e forneci todos os detalhes sobre a rotina de Túlio, incluindo o endereço do escritório, os restaurantes que frequentava e os horários de suas supostas reuniões noturnas. Também mencionei Vanessa como principal suspeita. Enquanto aguardava as descobertas de Ronaldo, decidi fazer minha própria investigação doméstica. Aproveitando um fim de semana em que Túlio viajou a trabalho, vasculhei cada centímetro do nosso apartamento. Não encontrei nada suspeito em suas gavetas ou no escritório, o que só aumentou minha frustração. Se ele estava tendo um caso, estava sendo extremamente cuidadoso. Foi no domingo à noite, quando revirava pela 3ª vez o bolso de seu paletó, que encontrei um pequeno papel dobrado. Era uma nota fiscal de uma joalheria no shopping Pampulha Plaza, datada de 2 semanas atrás. Um par de brincos de esmeralda no valor de R$ 4.000. Meu aniversário já havia passado. O dele seria apenas em 3 meses. E eu não havia recebido nenhum brinco de esmeralda. A peça final do quebra-cabeça veio 3 dias depois, quando Ronaldo me ligou pedindo para nos encontrarmos com urgência. Nos reunimos em uma cafeteria discreta no outro lado da cidade, longe de qualquer chance de encontrarmos conhecidos. "Tenho o que você pediu", disse ele, deslizando um envelope marrom pela mesa. "Mas preciso avisá-la que não são imagens fáceis de ver." Abri o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia uma série de fotografias nítidas. Túlio e Vanessa entrando em um hotel no centro da cidade. Os dois se beijando no estacionamento do escritório. E a mais dolorosa, os dois saindo do nosso prédio, do nosso apartamento, em plena luz do dia, enquanto eu supostamente estava em uma consulta médica. "Eles estiveram no seu apartamento 3 vezes esta semana", explicou Ronaldo, com voz profissional, mas compassiva. "Sempre no mesmo horário, enquanto você está fora. E há mais." Ele me mostrou outra fotografia. Esta de Vanessa usando um par de brincos de esmeralda idênticos aos da nota fiscal que encontrei. Também segui a moça por um dia como solicitado. Descobri algo interessante. Ela tem uma amiga, Rafaela Teixeira, que também trabalha no escritório. As duas almoçaram juntas ontem e conversaram abertamente sobre o caso. Pelo que consegui ouvir, não é recente. Já dura pelo menos 3 meses. 3 meses. 90 dias de mentiras, de beijos falsos, de te amo vazios. 90 dias em que fui feita de tola, enquanto eles riam às minhas costas. A dor era insuportável, mas em meio ao sofrimento, uma faísca de raiva começou a crescer. "Tem mais uma coisa", continuou Ronaldo, puxando seu celular. "Gravei um trecho da conversa delas. Achei que você deveria ouvir." Ele apertou o play e a voz de Vanessa encheu meus ouvidos. "Você não acredita no que encontrei no closet dela.
produtos caríssimos que ela nem usa direito. Ontem experimentei um batom vermelho divino. Túlio adorou. Diz que fico muito mais sexy com ele do que ela jamais ficou. A voz de Rafaela respondeu entre risadas. Você não tem medo dela aparecer de repente? Que nada, aquela tonta é totalmente previsível. Agenda marcada, compromissos fixos. Túlio conhece a rotina dela melhor que ela mesma. Além disso, já estamos planejando o próximo passo. Ele vai pedir o divórcio depois que conseguir transferir alguns bens para não perder tanto na separação. O áudio terminou, mas o efeito em mim foi como um furacão devastador. Não era apenas traição, era humilhação deliberada. Eles não só me traíam, mas zombavam de mim, usavam minhas coisas, profanavam meu espaço mais íntimo e ainda planejavam me deixar sem nada, após 7 anos de companheirismo e apoio incondicional. Agradeci a Ronaldo pelos serviços, paguei o restante e voltei para casa em estado de choque. Durante toda a noite, revi as fotos, ouvi o áudio repetidamente, torturando-me com cada detalhe. Quando Túlio chegou, fingindo cansaço de mais um dia exaustivo de trabalho, quase vomitei ao ver a facilidade com que mentia. Como foi seu dia? Ele perguntou, beijando minha testa como sempre fazia. Normal, respondi, surpresa com minha própria capacidade de dissimular. E o seu? Cansativo. Aquele caso da incorporadora está me consumindo. Observei cada microexpressão em seu rosto enquanto ele inventava detalhes de um dia que nunca existiu. Como pude ser tão cega por tanto tempo? Como não percebi que me casara com um ator tão talentoso? Naquela noite, enquanto ele dormia profundamente ao meu lado, tomei uma decisão. Não confrontaria Túlio ainda. Não daria a eles o prazer de me verem quebrada, implorando explicações ou jurando vingança em um acesso de fúria. Não. Minha resposta seria calculada, fria e inesquecível. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, mencionei casualmente: estou pensando em instalar um sistema de segurança no apartamento. O que acha? Túlio quase engasgou com o café. Por quê? Este é um dos condomínios mais seguros da cidade. Não sei, respondi dando de ombros. Patrícia teve a casa invadida semana passada. Me deixou um pouco paranoica. Não acho necessário, ele disse rapidamente. Seria um gasto desnecessário. Claro que ele se oporia. Câmeras significariam o fim dos encontros clandestinos no nosso apartamento. Mas eu já havia decidido. Seriam instaladas naquele mesmo dia sem o conhecimento dele. Chamei Augusto, nosso vizinho, que trabalhava com sistemas de segurança. Expliquei minha situação. Não todos os detalhes, apenas o suficiente para que ele entendesse a gravidade. Ele concordou em instalar câmeras discretas em pontos estratégicos do apartamento, conectadas ao meu celular. Eu poderia monitorar tudo em tempo real ou rever as gravações posteriormente. Não se preocupe, garantiu Augusto, enquanto instalava o equipamento. Ele nunca vai notar estas câmeras. São do mesmo modelo que uso para clientes que suspeitam de traição. Pequenas, eficientes e totalmente imperceptíveis. As palavras dele me confirmaram algo que eu já suspeitava. Não era a primeira esposa a passar por aquela situação naquele prédio. De alguma forma, saber que não estava sozinha trouxe um estranho conforto. 3 dias depois, minha paciência foi recompensada. Recebi um alerta no celular enquanto estava no salão de beleza Esplendor. Túlio havia entrado no apartamento, acompanhado. Tremendo de ansiedade, acessei a transmissão ao vivo. Lá estavam eles, Túlio e Vanessa, entrando no nosso lar, como se tivessem todo o direito de estar ali. Vi-os se beijando no hall de entrada, as mãos dele percorrendo o corpo dela, com uma urgência que há muito tempo não demonstrava comigo. Assisti, paralisada por uma mistura de dor e raiva, enquanto eles profanavam cada cômodo da casa. Na sala, no sofá que escolhi cuidadosamente para combinar com a decoração. Na cozinha, onde eu preparava as refeições para nós dois. E, finalmente, no nosso quarto, na cama que compartilhávamos há tantos anos. Mas o pior ainda estava por vir. Depois de satisfeitos, enquanto Túlio tomava banho, Vanessa começou a explorar meu closet, abriu gavetas, experimentou minhas roupas, provou meus sapatos. Finalmente, sentou-se na minha penteadeira e começou a aplicar minha maquiagem. Cada movimento dela era uma violação, uma invasão ao meu espaço mais íntimo. Quando ela pegou o meu batom vermelho especial
e o aplicou generosamente nos lábios, sentindo-se dona daquele espaço e daqueles objetos, algo dentro de mim mudou. A dor cedeu lugar à determinação. O choque transformou-se em frio cálculo. Naquele momento, decidi exatamente como responderia a toda aquela humilhação. Se Vanessa gostava tanto do meu batom, eu garantiria que ela nunca mais esqueceria a experiência de usá-lo. Desliguei o celular com as mãos trêmulas e cancelei minha sessão no salão. A manicure tentou me convencer a ficar, mas minha mente já estava a quilômetros dali. Precisava de ar, precisava pensar. Saí às pressas e caminhei sem rumo pelas ruas de Belo Horizonte, tentando processar o que havia acabado de presenciar. Cada imagem reproduzia-se na minha mente como um filme de terror em looping infinito. Os beijos apaixonados no hall de entrada, as roupas sendo jogadas pelo caminho, Vanessa sentada na minha penteadeira, usando o meu batom enquanto se admirava no meu espelho. Acabei no parque municipal, sentada em um banco isolado, observando as pessoas que passavam. Famílias sorridentes, casais apaixonados, idosos caminhando de mãos dadas. Vidas normais, vidas inteiras construídas sobre a base da confiança que eu acreditava ter com Túlio. Como era possível que, enquanto eu me dedicava completamente ao nosso relacionamento, ele estivesse construindo uma vida paralela às minhas costas? Meu celular tocou. Era ele. "Onde você está?" perguntou com falsa preocupação na voz. "Liguei no salão e disseram que você saiu às pressas. Precisei resolver um problema com um cliente." Menti, surpresa com a naturalidade que as palavras saíram. "Devo voltar tarde. Não me espere para jantar." "Tudo bem, amor. Vou aproveitar para adiantar um trabalho no escritório." Mais mentiras. Enquanto falávamos, eu podia vê-lo através do aplicativo das câmeras, ainda em nossa casa. Vanessa ao seu lado, escolhendo qual roupa minha experimentaria a seguir. A intimidade entre eles era palpável, mesmo através da tela fria do celular. Ela parecia completamente à vontade em nosso apartamento, como se já morasse ali. "Te amo", ele disse antes de desligar. Aquelas duas palavras que um dia significaram tudo para mim, agora soavam como a mais cruel das zombarias. Respondi algo ininteligível e encerrei a ligação. Passei as horas seguintes vagando pela cidade, incapaz de voltar para casa enquanto eles ainda estivessem lá. Acabei em um café afastado, onde pedi um expresso duplo e abri novamente o aplicativo das câmeras. Eles haviam saído finalmente. O apartamento estava vazio, mas carregado de traição em cada centímetro. Quando finalmente retornei, já passava das 10 da noite. Entrei com cautela, como se invadisse a casa de um estranho. De certa forma, era isso mesmo. Aquele não era mais o meu lar seguro, mas um cenário de traição que eu mal reconhecia. O cheiro de perfume feminino, não o meu, ainda pairava no ar, misturado ao odor inconfundível de sexo recente. Fui direto para o banheiro e liguei o chuveiro na temperatura máxima. Deixei a água escaldante cair sobre minha pele, como se pudesse lavar não apenas meu corpo, mas também as imagens que não paravam de invadir minha mente. Chorei silenciosamente, permitindo que minhas lágrimas se misturassem à água que escorria pelo ralo. Quando saí, minha pele estava vermelha, quase em carne viva, mas a dor física era quase um alívio comparada à agonia emocional. Enrolada na toalha, entrei no closet para buscar um pijama e parei diante da penteadeira. Meus produtos estavam ligeiramente desalinhados. Tentativa óbvia de Vanessa de recolocar tudo como encontrou. Abri a gaveta onde guardava meus batons e peguei o vermelho especial, presente de aniversário da minha mãe. Observei-o por alguns instantes, notando as marcas de uso de lábios que não eram os meus. Apliquei-o devagar, deliberadamente, como se realizasse um ritual. No espelho, vi meus olhos inchados de tanto chorar, contrastando com o vermelho intenso dos lábios. Foi naquele momento, olhando para meu reflexo quebrado, em que percebi: não seria apenas mais uma estatística. Não seria a esposa traída que implora, chora e perdoa. Não me tornaria amarga, destruída pela traição. Não permitiria que eles tivessem esse poder sobre mim. Eu responderia, mas no meu tempo, do meu jeito. Guardei o batom e, com uma calma que nem eu sabia possuir, comecei a planejar minha resposta àquela humilhação.
Na manhã seguinte, Túlio acordou me encontrando já na cozinha, preparando o café como em qualquer dia normal. Eu sorri, servi seu café exatamente como ele gostava e perguntei sobre seus planos para o dia. Tenho uma audiência importante pela manhã e depois preciso revisar alguns contratos. Respondeu, parecendo aliviado com minha aparente normalidade. Provavelmente vou chegar tarde. Sem problemas, respondi docemente. Aproveito para jantar com Patrícia. Faz tempo que não conversamos direito. Ele assentiu, mal escondendo o alívio por ter a noite livre para encontrar Vanessa. Beijou-me na testa antes de sair. Um beijo que agora sabia ser vazio. E partiu com sua pasta de couro italiana que eu havia lhe dado em nosso último aniversário de casamento. Assim que a porta fechou, acionei o aplicativo das câmeras. Queria ter certeza absoluta de que ele não voltaria inesperadamente. Depois, peguei meu celular e liguei para Patrícia. Preciso da sua ajuda, disse assim que ela atendeu. E da sua discrição absoluta. Nos encontramos 1 hora depois no Café Aromas da Serra. Contei tudo. As suspeitas iniciais, as descobertas do investigador, as câmeras escondidas e, finalmente, o que havia presenciado na tarde anterior. Patrícia ouviu tudo em silêncio, seus olhos alternando entre incredulidade e fúria. Aquele desgraçado explodiu finalmente, atraindo olhares curiosos das mesas próximas. E na sua própria casa, com a secretária. Isso é tão clichê que chega a ser patético. Apesar da gravidade da situação, não pude evitar um sorriso amargo. Era clichê mesmo. O advogado bem-sucedido traindo a esposa com a secretária jovem e deslumbrada. Uma história tão antiga quanto o tempo. O que você vai fazer? Perguntou Patrícia quando conseguiu controlar sua indignação. Vai confrontá-lo? Pedir o divórcio? Vou fazer algo melhor, respondi, sentindo uma estranha calma me invadir. Vou dar a eles exatamente o que merecem. Expliquei meu plano, elaborado durante a noite insônia anterior. Patrícia me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Tem certeza disso, Bi? Pode ser perigoso. Tenho, respondi, com uma determinação que surpreendeu a nós duas. Eles invadiram minha casa, minha vida, minha intimidade. Usaram minhas coisas como se fossem deles. É hora de aprenderem uma lição. Após o café, fomos juntas ao shopping Pampulha Plaza. Entramos em uma loja de cosméticos de luxo, onde comprei um batom idêntico ao meu favorável. Mesma marca, mesma cor, mesmo acabamento. Depois, seguimos para uma loja de materiais de construção, onde adquiri um pequeno tubo de super cola industrial. Tem certeza que funciona em superfícies como o batom? Perguntei ao vendedor. Senhora, isso cola até submarino quebrado. Ele respondeu, rindo. Mas precisa ter cuidado. É extremamente forte e de secagem rápida. Comprei também um par de luvas de látex e alguns cotonetes para a dita aplicação. Não queria correr o risco de acidentes. De volta ao apartamento, espalhei todos os materiais sobre a mesa da cozinha. Com as mãos protegidas pelas luvas, abri cuidadosamente o batom novo e o posicionei em um pequeno suporte improvisado. Com a precisão de um cirurgião, apliquei pequenas quantidades de cola ao redor da superfície do batom, usando os cotonetes para garantir uma distribuição uniforme. Isso não vai causar nenhum dano permanente, vai? Perguntou Patrícia, observando o processo com apreensão. Não, garanti. Vai grudar os lábios dela por algumas horas, no máximo. Talvez cause uma irritação leve. Nada que uma visita ao hospital não resolva. O importante era a lição, não o dano físico. Queria que ambos, entendessem que não poderiam invadir minha vida impunemente. Quando terminei, deixei o batom secar por alguns minutos e depois o inseri cuidadosamente na embalagem original. Parecia absolutamente normal, indistinguível do produto original. Coloquei-o estrategicamente sobre a penteadeira, em posição de destaque, como uma isca irresistível. E agora? Perguntou Patrícia. Agora esperamos, respondi, sentindo uma mistura estranha de ansiedade e satisfação antecipada. Túlio mencionou que teria uma reunião importante amanhã à tarde. Tenho quase certeza que trará Vanessa aqui. Patrícia foi embora pouco depois, prometendo estar disponível para qualquer coisa que eu precisasse. Fiquei sozinha com meus pensamentos e minha armadilha meticulosamente preparada.
Quando Túlio chegou, tarde como havia previsto, representei o papel da esposa desatenta à perfeição. Perguntei sobre seu dia, comentei sobre o meu, falei sobre planos para o fim de semana. Ele parecia aliviado, provavelmente interpretando meu comportamento como confirmação de que eu continuava na ignorância sobre sua traição. Na manhã seguinte, mencionei casualmente que teria uma reunião importante com um cliente em Contagem, cidade vizinha a Belo Horizonte, e provavelmente passaria o dia todo fora. Na verdade, acrescentei enquanto pegava minhas chaves: pode ser que eu precise dormir por lá? O cliente quer discutir o projeto inteiro e pode entrar pela noite. Sem problemas, respondeu Túlio, mal conseguindo esconder o entusiasmo. Cuide bem do cliente, não se preocupe comigo. Tenho certeza que ele começou a digitar para Vanessa antes mesmo da porta fechar atrás de mim. Em vez de ir à Contagem, fui para o apartamento de Augusto, nosso vizinho. Ele havia concordado em me deixar usar seu apartamento como posto de observação. De lá, poderia monitorar as câmeras tranquilamente e agir no momento certo. Não precisei esperar muito. Por volta das 2 da tarde, as câmeras captaram movimento na porta do apartamento. Túlio entrou, seguido de perto por Vanessa. Eles mal conseguiram esperar a porta fechar para começarem a se beijar freneticamente. Observei com uma calma surpreendente enquanto eles refaziam o caminho já conhecido: sala, cozinha, quarto. Depois de saciados, seguiram o roteiro que eu já conhecia. Túlio foi tomar banho enquanto Vanessa explorava meu closet. Como previsto, ela foi direto para a penteadeira. Experimentou meu perfume, passou meu blush, olhou-se no espelho com satisfação. Finalmente, seus olhos pousaram no batom vermelho estrategicamente posicionado. Prendi a respiração enquanto ela o pegava. Examinava por um momento e removia a tampa. Com movimentos deliberados, ela o aplicou generosamente nos lábios, pressionando-os juntos para distribuir o produto uniformemente. Os primeiros segundos foram de admiração. Ela realmente parecia gostar da cor. Depois, vieram a confusão e o pânico. Seus lábios não se separavam. Quanto mais tentava abri-los, mais percebia que estavam firmemente colados. Seus olhos se arregalaram em terror quando compreendeu o que estava acontecendo. Ela tentou gritar, mas só conseguiu emitir sons abafados. Correu para o banheiro onde Túlio ainda se banhava e abriu a porta com violência. Ele se assustou, quase escorregando no chuveiro. "O que houve?" perguntou confuso diante da expressão de pânico dela. Vanessa apontava freneticamente para a própria boca, tentando comunicar o problema. Túlio desligou o chuveiro, enrolou-se em uma toalha e aproximou-se para examinar o que acontecia. "Seus lábios estão colados?" perguntou incrédulo. Ela assentiu violentamente, lágrimas de desespero começando a escorrer, arruinando a maquiagem perfeita que havia aplicado com tanto cuidado usando meus produtos. Foi nesse momento que decidi fazer minha entrada. Saí do apartamento de Augusto e caminhei calmamente até o meu próprio lar. Abri a porta sem fazer barulho e segui o som da comoção até o banheiro da suíte. A cena que encontrei era exatamente como havia imaginado. Vanessa em pânico, com os lábios selados pelo batom sabotado, Túlio seminu tentando entender o que estava acontecendo e como ajudar. Ambos congelaram ao me ver parada na porta, observando-os com uma tranquilidade que contrastava drasticamente com o caos que enfrentavam. "Problemas com o batom?" perguntei, encostando-me no batente da porta. Os olhos de Túlio se arregalaram em compreensão e horror. "Bianca, o que você fez?" "Eu?" respondi, fingindo inocência. "Só protegi o que é meu. Minha casa, minhas coisas, minha dignidade." Vanessa tentava desesperadamente dizer algo, mas só conseguia emitir sons ininteligíveis. Seu pânico aumentava a cada segundo, o que só tornava a situação mais caótica. "Ela precisa de um médico", exclamou Túlio, finalmente saindo do choque inicial. "Provavelmente", concordei, sem fazer qualquer movimento para ajudar. "Supercola industrial é bastante potente. O vendedor me garantiu que é forte o suficiente para colar um submarino quebrado." Foram essas as palavras dele. Túlio me olhava como se eu fosse uma estranha. De certa forma, eu era. A Bianca que ele conhecia, ou achava que conhecia, jamais faria algo assim. Mas aquela Bianca ingênua e confiante havia morrido
no momento em que vi Vanessa usando o meu batom através das câmeras escondidas. Você está louca? Ele perguntou enquanto tentava acalmar Vanessa, que agora chorava copiosamente. Não, Túlio. Estou perfeitamente lúcida. Mais lúcida do que nunca, na verdade. Minha voz era calma, controlada. Sei exatamente o que acontece neste apartamento quando acho que você está trabalhando. Sei sobre você e sua secretária há semanas. Sei que vocês vêm aqui para transar na nossa cama. Sei que ela experimenta minhas roupas, usa meus perfumes, minha maquiagem. Sei tudo. O rosto dele empalideceu. Vanessa parou de chorar, olhando-me com um misto de medo e vergonha. Como... Ele começou, mas eu o interrompi. Câmeras, Túlio, instaladas por toda a casa. Tenho tudo gravado. Cada momento sórdido da sua traição. Apontei para os locais onde Augusto havia posicionado as pequenas câmeras. Eram quase imperceptíveis, mas uma vez que se sabia onde procurar, tornavam-se óbvias. Você nos espionou? Perguntou ele, como se eu fosse a vilã da história. Espionei minha própria casa, que estava sendo invadida regularmente sem meu consentimento, corrigi. E agora? Acho que vocês deveriam procurar ajuda médica para esse pequeno problema labial. O Hospital Santa Catarina tem uma ótima emergência. Túlio começou a se vestir apressadamente, enquanto Vanessa permanecia paralisada, aparentemente em estado de choque. Isso não vai ficar assim, ameaçou ele, enquanto ajudava Vanessa a se levantar. Isso é agressão. Podemos processá-la. Sorri, sentindo uma confiança que não experimentava há muito tempo. Tente, Túlio. Explique ao juiz por que a secretária com quem você está traindo sua esposa estava usando o batom dela em sua casa conjugal, enquanto vocês aproveitavam a cama que compramos juntos. Tenho certeza que será uma história fascinante para os seus colegas do fórum. Ele empalideceu ainda mais, percebendo as implicações. Um escândalo assim arruinaria sua reputação cuidadosamente construída no meio jurídico de Belo Horizonte. E não se preocupem, acrescentei enquanto eles se dirigiam para a porta. Não é permanente. Em algumas horas, com o tratamento adequado, ela poderá voltar a usar aqueles lábios para beijar maridos alheios à vontade. Mas talvez pense 2 vezes antes de usar o batom de outra mulher. Observei-os sair apressadamente, Vanessa ainda em pânico, Túlio tentando manter a compostura enquanto a conduzia para o elevador. Fechei a porta atrás deles e, pela primeira vez em semanas, respirei profundamente. O apartamento parecia diferente agora. Não era mais o lar acolhedor que construímos juntos, mas também não era mais o cenário de traições que me atormentava. Era apenas um espaço que em breve deixaria para trás, junto com 7 anos de memórias agora manchadas pela traição. Peguei meu celular e liguei para Patrícia. Deu certo, disse quando ela atendeu. Exatamente como planejamos. E como você está? Perguntou ela, a preocupação evidente em sua voz. Pensei por um momento antes de responder. Livre. Estou me sentindo livre. E era verdade. Em meio à dor da traição e ao drama da vingança, havia encontrado uma libertação inesperada. Não precisava mais fingir, não precisava mais duvidar da minha sanidade, enquanto notava pequenos sinais sendo ignorados. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia me libertado. Naquela noite, enquanto arrumava uma pequena mala com o essencial para passar alguns dias no apartamento vazio que minha mãe mantinha no centro da cidade, recebi uma mensagem de Túlio. Estamos no hospital. Os médicos conseguiram separar os lábios dela. Precisamos conversar quando eu voltar. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. Nossa conversa final aconteceria em breve, mas seria nos meus termos, no meu tempo. Com a ajuda de um bom advogado, definitivamente não um dos sócios de Túlio, e as provas que havia coletado, garantiria que saísse daquele casamento com a dignidade e a segurança financeira que merecia. Enquanto fechava a porta do apartamento, olhei uma última vez para o lugar que chamei de lar por tantos anos. Algo dentro de mim havia mudado fundamentalmente. A Bianca que entrou naquele apartamento pela primeira vez, cheia de sonhos e expectativas para um futuro perfeito ao lado do homem que amava, não existia mais. Em seu lugar, estava uma mulher mais forte, mais sábia e, surpreendentemente, mais esperançosa quanto ao futuro. Um futuro que, pela primeira vez em muito tempo,
era inteiramente meu para moldar. Passei a noite no apartamento da minha mãe, encolhida em uma cama que não era a minha, tentando processar tudo o que havia acontecido. As imagens não paravam de girar na minha mente. Vanessa com os lábios colados, o pânico em seus olhos, a expressão de Túlio oscilando entre choque e medo. Parte de mim sentia uma satisfação perversa, enquanto outra questionava se havia ido longe demais. Meu celular não parou de vibrar durante toda a noite. Túlio alternava entre mensagens raivosas, acusações de loucura e tentativas desesperadas de explicar o inexplicável. Ignorei todas. Este silêncio era minha pequena vingança adicional. Deixá-lo na incerteza, sem saber o que eu planejava a seguir. Por volta das 3 da manhã, quando o sono teimava em não chegar, levantei-me e fui até a janela. A cidade de Belo Horizonte brilhava sob o céu escuro. Milhares de luzes representando milhares de vidas, milhares de histórias. Quantas dessas luzes iluminavam lares destruídos pela traição? Quantos olhos fitavam o teto naquele exato momento, incapazes de dormir por causa da dor que eu agora conhecia tão bem? Decidi que precisava de ar. Vesti um casaco sobre o pijama e desci até a portaria. O segurança noturno me olhou com curiosidade, mas não fez perguntas quando disse que precisava caminhar um pouco. As ruas estavam praticamente desertas. Apenas um ou outro táxi ocasional e algumas pessoas voltando de festas ou turnos noturnos. Caminhei sem rumo até encontrar-me no parque municipal, fechado àquela hora, claro, mas ainda assim reconfortante em sua solidez silenciosa atrás das grades. Sentei-me em um banco na calçada em frente e deixei as lágrimas finalmente virem, não pelo homem que havia traído minha confiança, mas pela vida que pensei ter construído e que agora se revelava uma ilusão. Quando o céu começou a clarear no horizonte, tomei uma decisão. Não seria destruída por aquela traição. Transformaria aquela dor em algo produtivo, algo que me ajudasse a reconstruir minha vida em novas bases, mais sólidas. Voltei para o apartamento da minha mãe renovada, com um plano claro formando-se em minha mente. Tomei um banho quente, vesti roupas limpas e quando o relógio marcou 8 horas, fiz a primeira ligação. Dr. Marcondes, aqui é Bianca Lorenzi. Preciso dos seus serviços como advogado. É urgente. Dr. Edmundo Marcondes era o oposto de Túlio em todos os sentidos. Enquanto meu marido era charmoso, expansivo e dominava qualquer ambiente com sua presença, Edmundo era discreto, metódico e falava pouco. Mas sua reputação no direito familiar era impecável. E o mais importante, não tinha qualquer conexão com o escritório Monteiro em Associados. Consegui uma consulta para aquela mesma tarde. Antes disso, porém, tinha outras paradas a fazer. A primeira foi no banco, onde abri uma nova conta em meu nome individual e transferi metade das economias da nossa conta conjunta, valor que considerei justo, fruto do meu trabalho como designer de interiores ao longo dos anos. Se Túlio planejava me deixar sem nada, como ouvi Vanessa comentar naquela gravação, ele teria uma surpresa. Em seguida, fui ao cartório e registrei uma procuração dando a Patrícia plenos poderes para agir em meu nome caso fosse necessário. Não acreditava que Túlio tentaria algo drástico, mas depois da experiência com o batom, ele poderia alegar que eu era instável ou perigosa. Precisava me proteger. Quando finalmente sentei diante de Dr. Marcondes em seu escritório no centro da cidade, senti-me mais calma e centrada do que estivera em dias. Contei-lhe tudo, sem omitir detalhes, incluindo minha vingança com o batom. Ele me ouviu sem julgar, fazendo anotações ocasionais em um pequeno caderno de capa preta. Quando terminei, ele ajustou os óculos e falou com uma voz serena que inspirava confiança. Senhora Lorenzi, primeiro quero dizer que sinto muito pelo que está passando. Traição é uma das experiências mais dolorosas que podemos enfrentar, especialmente quando ocorre dentro do nosso próprio lar. Assenti, agradecida pelo reconhecimento da minha dor sem o julgamento que temia. Quanto ao incidente com o batom, continuou ele, embora não recomendaria tal ação, duvido que resulte em consequências legais sérias. Foi uma reação emocional a uma invasão repetida da sua privacidade e propriedade. Respirei aliviada. Parte de mim temia ter ido longe demais.
ter cruzado alguma linha legal que pudesse comprometer minha posição no inevitável divórcio. O mais importante agora, explicou o Dr. Marcondes, é documentar tudo. As gravações das câmeras são evidências valiosas da infidelidade e do uso indevido da residência conjugal. O relatório do investigador particular também. Precisamos agir rapidamente para proteger seus interesses. Saí do escritório 2 horas depois com um plano claro. Dr. Marcondes entraria com o pedido de divórcio litigioso na segunda-feira seguinte, citando infidelidade comprovada e uso indevido dos bens conjugais. Também solicitaríamos medidas protetivas para garantir que Túlio não pudesse esvaziar nossas contas conjuntas ou dispor de bens sem meu consentimento. Enquanto caminhava para o carro, senti meu celular vibrar. Era uma mensagem de Túlio. Estou em casa. Precisamos conversar, por favor, Bianca. Hesitei por um momento. Parte de mim queria evitar aquele confronto, mas outra parte sabia que era inevitável e necessário. Respondi simplesmente: estarei aí em 1 hora. Não esteja sozinho. A última frase era crucial. Não queria encontrá-lo a sós. Não porque temesse por minha segurança física, mas porque sabia que ele tentaria manipular a situação, usar nosso histórico emocional para me fazer duvidar da minha decisão. Com testemunhas presentes, seria forçado a manter a conversa civil e focada. Liguei para Patrícia, que concordou imediatamente em me acompanhar. Também contatei Augusto, nosso vizinho, que tinha sido instrumental na instalação das câmeras e conhecia toda a situação. Ter um homem presente poderia ajudar a equilibrar a dinâmica, evitando que Túlio tentasse intimidar. Quando cheguei ao edifício Jardins Ipanema, meu coração batia acelerado, mas minhas mãos estavam firmes. O porteiro me cumprimentou com um sorriso hesitante. Certamente já havia ouvido rumores sobre o drama do dia anterior, quando uma ambulância fora chamada para atender uma emergência no nosso apartamento. Patrícia já me esperava no hall de entrada, elegante como sempre em seu terninho azul marinho. Como advogada criminal, estava acostumada a situações tensas e sabia como manter a calma em confrontos. Pronta? Perguntou, apertando minha mão em sinal de apoio. Mais do que nunca, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Augusto juntou-se a nós no elevador, seu rosto normalmente jovial, agora sério e determinado. As câmeras ainda estão funcionando, informou em voz baixa. Desliguei o alerta sonoro do seu celular para que ele não perceba que você está monitorando. Mas tudo está sendo gravado. Assenti, grata pela previsão dele. Aquela conversa seria mais uma peça de evidência no processo que se aproximava. Quando a porta do elevador se abriu no nosso andar, respirei fundo e caminhei com passos firmes até a porta do apartamento 1401. Usei minha própria chave para entrar. Ainda era minha casa, afinal. E encontrei Túlio sentado na sala, os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça entre as mãos. Ele ergueu o olhar quando entramos, sua expressão mudando de esperança para desconfiança ao ver que eu não estava sozinha. "O que é isso?" perguntou, levantando-se. "Por que trouxe essas pessoas?" "Testemunhas", respondi simplesmente, "para garantir que nossa conversa permaneça civilizada e produtiva." Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que costumava fazer quando estava nervoso. Notei que parecia ter envelhecido anos em apenas um dia. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amassadas. "Bianca, precisamos conversar em particular. É assunto nosso, do nosso casamento." "Não existe mais nosso casamento, Túlio", respondi, mantendo a voz calma, mas firme. "Você destruiu isso quando decidiu transformar nossa casa em cenário para seus encontros com sua secretária." Ele fez menção de se aproximar, mas Augusto deu um passo à frente, sutilmente bloqueando seu avanço. Túlio lançou-lhe um olhar furioso, mas recuou. "O que aconteceu com Vanessa foi cruel e desnecessário", disse ele, tentando assumir o controle moral da situação. "Ela poderia ter se machucado seriamente. Mais cruel foi o que vocês fizeram comigo", retruquei. "Invadir minha casa, usar minhas coisas, zombar de mim pelas minhas costas, planejar me deixar sem nada no divórcio. Tenho tudo gravado, Túlio. Inclusive a conversa dela com Rafaela sobre como vocês planejavam transferir bens antes de pedir o divórcio." Seu rosto empalideceu.
claramente não sabia que eu tinha acesso a essa informação. Isso é invasão de privacidade, gaguejou, recorrendo ao único argumento que lhe restava. Patrícia riu, um som seco e sem humor. Fascinante como você menciona privacidade depois de transformar o lar conjugal em motel clandestino. Não vai funcionar, Túlio. Legalmente, Bianca tinha todo o direito de instalar câmeras em sua própria residência. Ele pareceu murchar diante dos nossos olhos. Toda a arrogância e confiança esvaindo-se como o ar de um balão furado. Caiu pesadamente no sofá, o mesmo sofá onde o flagrei com Vanessa através das câmeras. "O que você quer?" perguntou finalmente. Sua voz quase um sussurro. "Divórcio", respondi prontamente. "Limpo, justo e rápido. Já contratei um advogado. Ele entrará em contato com você na segunda-feira. E quanto a nós, 7 anos juntos, Bianca, isso não significa nada?" Senti uma pontada de dor, mas ela foi rapidamente substituída pela lembrança das imagens das câmeras, da facilidade com que ele mentia para mim, do desprezo com que ele e Vanessa tratavam nosso relacionamento. Significava tudo para mim, Túlio. Para você, claramente não significava o suficiente. Ele tentou mais uma abordagem. A última carta na manga dos infiéis pegos em flagrante. Foi um erro, uma fraqueza momentânea. Não significa nada. Podemos superar isso, fazer terapia de casal. Uma fraqueza momentânea? Interrompi, incrédula. Vocês estão tendo um caso há pelo menos 3 meses. Você a traz regularmente para nossa casa. Ela usa minhas coisas enquanto você observa. Isso não é fraqueza momentânea. É desrespeito calculado e contínuo. Túlio olhou para o chão, incapaz de sustentar meu olhar. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de 7 anos de memórias agora manchadas pela traição. Estarei removendo meus pertences pessoais nos próximos dias, informei, minha voz agora prática e distante. Patrícia estará comigo como testemunha. Não toque em nada que não seja especificamente seu. Tudo será documentado. Para onde você vai? Perguntou um último vestígio de controle tentando se manifestar. Isso não é mais da sua conta, respondi. Nossa comunicação daqui para frente será através dos advogados, exceto para questões práticas imediatas relacionadas à separação dos bens. Virei-me para sair, mas parei na porta e me voltei para ele uma última vez. Ah, e Túlio, diga-me a Vanessa que o batom combinava com ela. Pena que não poderá usá-lo novamente. Foi um comentário maldoso, desnecessário, mas profundamente satisfatório. A expressão de choque no rosto dele valeu cada palavra. Saímos do apartamento com a sensação de missão cumprida. No elevador, Patrícia apertou meu ombro em um gesto silencioso de apoio. Augusto sorriu, discreto, mas aprovador. Você foi incrível lá dentro, disse Patrícia quando chegamos ao térreo. Firme, direta, sem perder o controle. Ele esperava lágrimas, súplicas, talvez até que você implorasse para ele ficar. Essa Bianca morreu no momento em que vi as gravações. Respondi, surpresa com a verdade nas minhas próprias palavras. Não sou mais a mulher que ele traiu. Sou alguém novo, alguém que não permite ser desrespeitada. Nos dias que se seguiram, mergulhei de cabeça nos preparativos práticos para minha nova vida. Aluguei um apartamento temporário no bairro da Savassi, área movimentada e cheia de vida de Belo Horizonte, completamente diferente do condomínio luxuoso e isolado onde vivia com Túlio. Queria estar cercada de pessoas, de atividade, de possibilidades. Patrícia me acompanhou ao apartamento conjugal para recolher meus pertences pessoais. Túlio não estava presente, provavelmente um alívio para todos. Concentrei-me em itens sentimentais e pessoais, roupas, joias que eram presentes da minha família, equipamentos profissionais para meu trabalho como designer, alguns poucos móveis que tinham valor especial para mim. O resto poderia ser dividido posteriormente através dos advogados. O mais difícil foi entrar no closet, onde havia acontecido o incidente do batom. Os produtos de maquiagem ainda estavam lá, inclusive o batom original, não o sabotado. Hesitei por um momento, olhando para aquele item tão insignificante que havia se tornado o catalisador da explosão do meu casamento. Vai levar? Perguntou Patrícia, notando minha hesitação. Pensei por um momento. Aquele batom havia sido presente da minha mãe.
mas agora estava manchado pelas memórias da traição, pelos lábios de outra mulher. Deixá-lo para trás parecia simbólico, abandonar não apenas o objeto, mas tudo o que ele agora representava. Não, decidi finalmente. Algumas coisas não vale a pena levar conosco. Dr. Marcondes cumpriu sua palavra e entrou com o pedido de divórcio na segunda-feira seguinte. As evidências eram incontestáveis. As gravações das câmeras, o relatório do investigador particular, as próprias admissões de Túlio durante nossa última conversa, que também havia sido gravada. Surpreendentemente, não houve contestação significativa. O advogado de Túlio entrou em contato apenas 2 dias depois, propondo um acordo amigável com termos extremamente favoráveis para mim. Recebi metade de todos os bens, incluindo o apartamento no Jardins Ipanema, que decidi vender imediatamente, e uma compensação financeira adicional por danos morais. Ele está tentando evitar o escândalo, explicou o Dr. Marcondes quando me apresentou a proposta. Um processo litigioso significaria expor a situação publicamente, o que poderia prejudicar sua reputação profissional e o escritório Monteiro em Associados. E quanto a Vanessa? Perguntei, mais por curiosidade do que por qualquer outro motivo. Pelo que soube, ela pediu transferência para o escritório deles em São Paulo. Aparentemente, não conseguiu lidar com os comentários e olhares no ambiente de trabalho após o incidente. Assinei os papéis do acordo sem hesitação. Era mais do que justo e me permitiria recomeçar com conforto financeiro e a dignidade intacta. O divórcio foi oficializado em tempo recorde, benefício adicional de um ex-marido desesperado para evitar o escrutínio público. Em uma tarde ensolarada de sexta-feira, exatamente 3 semanas após o dia em que descobri a traição, estava oficialmente divorciada. Para celebrar, Patrícia organizou um pequeno encontro no Café Aromas da Serra. Eu, ela, Augusto e minha mãe Fátima, que voltara às pressas de uma viagem quando soube do ocorrido. Um brinde à nova Bianca, propôs Patrícia, erguendo sua taça de espumante. A liberdade, acrescentou Augusto. A dignidade recuperada, completou minha mãe apertando minha mão com carinho. Ergui minha própria taça, sentindo uma estranha mistura de melancolia e esperança. A vida que recomeça, disse simplesmente. Naquela noite, sozinha no meu novo apartamento, ainda cercada de caixas meio desfeitas e móveis em posições temporárias, sentei-me na varanda e observei a cidade que se estendia à minha frente. As luzes de Belo Horizonte brilhavam contra o céu escuro, assim como naquela noite insone no apartamento da minha mãe. Mas algo havia mudado. Eu havia mudado. A dor ainda estava lá, é claro. 7 anos de vida não se apagam em 3 semanas. Mas junto dela havia algo novo, algo inesperado. Uma sensação de possibilidade, de horizonte se abrindo. Peguei meu celular e abri o aplicativo das câmeras. As imagens do apartamento vazio no Jardins Ipanema apareceram na tela. Túlio havia se mudado para um hotel, aguardando a venda do imóvel. Com um movimento deliberado do dedo, pressionei excluir e depois confirmar. As imagens desapareceram junto com todas as gravações arquivadas. Não precisava mais daqueles registros da traição, daquela documentação da dor. Estavam gravados na minha memória, é verdade. Mas cada dia que passava, ficavam um pouco mais distantes, um pouco menos importantes. Fechei o aplicativo e, com ele, fechei também um capítulo da minha vida. O que viria a seguir era incerto, assustador às vezes, mas era meu, só meu, para construir da forma que escolhesse. 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico em que colei os lábios de Vanessa com meu batom sabotado. 6 meses de reconstrução, de redescoberta, de uma nova vida que aos poucos tomava forma. Vendi o apartamento no Jardins Ipanema por um valor acima do mercado. Ironia do destino para um casal recém-casado que sonhava com um futuro tão brilhante quanto o que eu imaginava ter com Túlio 7 anos atrás. Com o dinheiro da venda e da partilha, comprei um apartamento menor, mas muito mais aconchegante, no bairro de Lourdes, próximo o suficiente do centro para facilitar meus deslocamentos profissionais, mas com vista para uma praça arborizada que me dava a sensação de paz que tanto precisava. Reformei-o completamente, pintando as paredes em tons de azul e verde,
cores que Túlio sempre rejeitou por achá-las frias demais, e decorei-o com peças artesanais, de designers mineiros que admirava. Profissionalmente, decidi dar um passo ousado. Deixei de ser apenas designer de interiores para abrir meu próprio estúdio de design, a Renovo, especializado em reinventar espaços após grandes mudanças de vida, divórcios, ninho vazio, perdas significativas. Quem melhor para entender a necessidade de transformar o ambiente físico após um trauma emocional do que alguém que viveu essa experiência intensamente? Foi numa quinta-feira ensolarada, enquanto finalizava o projeto para uma cliente recém-divorciada. Coincidência que não passou despercebida, que recebi uma ligação inesperada. "Bianca Lorenzi?", perguntou uma voz feminina que não reconheci imediatamente. "Sim, quem fala?" "Aqui é Cristina Abreu, médica do Hospital Santa Catarina. Nos conhecemos brevemente há alguns meses, em circunstâncias um tanto incomuns." Meu coração acelerou. Cristina havia sido a médica que atendeu Vanessa no dia do incidente do batom. Na época, mantive-me afastada do hospital, sabendo apenas por Túlio que ela havia recebido tratamento e estava bem. "Sim, doutora. Lembro-me", respondi cautelosamente. "No que posso ajudá-la?" "Na verdade, acho que posso ajudá-la", disse ela, com uma nota de diversão na voz. "Estou reformando meu consultório particular e precisando urgentemente de uma designer com visão inovadora. Seu nome tem circulado bastante no meio, especialmente após aquele projeto para a Galeria de Arte no Palácio das Artes." Hesitei, confusa com a situação. Por que a médica que atendeu a amante do meu ex-marido em um momento tão humilhante estaria me procurando profissionalmente? Como se lesse meus pensamentos, ela continuou. "E antes que você pergunte, sim, lembro perfeitamente do caso do batom. Acredite, em 20 anos de medicina de emergência, foi um dos casos mais inusitados que já atendi." Senti o rosto queimar de vergonha. "Doutora, sobre aquele dia, por favor, me chame de Cristina", interrompeu ela. "E não se preocupe, não estou julgando, na verdade, embora não possa dizer isso oficialmente como médica." Ela baixou a voz. Aquela foi uma das vinganças mais criativas que já presenciei. Não pude evitar um sorriso. "Não foi meu momento mais maduro?", admiti. "Talvez não", concordou Cristina. "Mas com certeza foi memorável. Então, o que me diz sobre o projeto do consultório? Gostaria de marcar uma visita ao espaço." Aceitei o projeto, claro, não apenas pela oportunidade profissional, mas também pela estranha sensação de fechamento de ciclo que aquele convite representava. O universo tem um senso de humor peculiar às vezes. Na semana seguinte, encontrei-me com Cristina em seu consultório atual, um espaço tradicional e sem personalidade no bairro Funcionários. Enquanto discutíamos suas necessidades e preferências para o novo ambiente, ela mencionou casualmente: "Sabe, aquela sua ex-quase rival esteve aqui recentemente, Vanessa." Congelei com o bloco de anotações na mão. "Aqui? No seu consultório?" "Sim. Aparentemente desenvolveu uma fobia a batons depois do incidente." Cristina sorriu de lado. "Me procurou para uma consulta psicossomática. Os lábios dela começam a formigar toda vez que vê alguém aplicando batom. Não sabia se devia rir ou me sentir culpada. Optei por um meio termo. Não era exatamente o que eu planejava, mas confesso que há uma certa justiça poética nisso." "Sem dúvida", concordou Cristina. "A propósito, você soube que ela e seu ex-marido terminaram?" "Não, eu não sabia. Após o divórcio, cortei completamente qualquer conexão que pudesse me trazer notícias de Túlio ou Vanessa. Bloqueei números, desfiz amizades em comum, evitei certos restaurantes e locais que frequentávamos. Foi uma limpeza completa, necessária para minha sanidade." "Não fazia ideia", respondi honestamente. "E sinceramente não sei se me importo. Bem, achei que você gostaria de saber que ele tentou o mesmo truque com ela. Começou a sair com outra advogada do escritório, mais jovem ainda." Uma risada amarga escapou dos meus lábios. "Por que não estou surpresa? O interessante", continuou Cristina, inclinando-se como quem compartilha um segredo valioso, "é que ela tentou fazer o mesmo que você. Comprou um tubo de lubrificante íntimo e trocou pelo gel de barbear dele. Aparentemente, a alergia foi impressionante. Dessa vez, e abertamente.
A imagem mental era impagável. Parece que eu criei um monstro com fobia de batom e sem muita originalidade. Corrigiu Cristina, rindo também. Aquela conversa, estranhamente, trouxe um alívio que eu não sabia que precisava. Saber que Túlio continuava sendo Túlio, incapaz de fidelidade, sempre em busca da próxima conquista mais jovem e impressionável, confirmava que o problema nunca fora eu. E saber que Vanessa havia recebido de volta a mesma moeda trazia um senso de justiça cósmica que nenhum tribunal poderia proporcionar. Nos meses seguintes, mergulhei no projeto do consultório de Cristina, criando um espaço acolhedor que equilibrava profissionalismo com conforto emocional para os pacientes. Nossa relação profissional evoluiu para uma amizade inesperada, baseada em um senso de humor compartilhado e uma apreciação mútua pela honestidade brutal. Foi durante um almoço com ela, cerca de 8 meses após o incidente do batom, que recebi uma notificação no celular. Um lembrete automático que havia esquecido de desativar. Era o aniversário de casamento que teria com Túlio se ainda estivéssemos juntos. 8 anos que não existiriam. Cristina notou minha expressão mudar. O que foi? Mostrei a ela a notificação, sentindo uma pontada de melancolia que me surpreendeu. Achava que já havia superado completamente. Sentindo falta? Perguntou ela, direta como sempre. Não dele, respondi após um momento de reflexão. Mas talvez da ideia do que achei que tínhamos. Da segurança de pensar que meu futuro estava planejado, definido. Cristina assentiu compreensiva. É o luto pelo futuro que imaginamos, não pelo relacionamento em si. Perfeitamente normal. Sabe o que é estranho? Continuei, encorajada por sua validação. Às vezes me pego pensando no que teria acontecido se eu não tivesse descoberto, se não tivesse instalado as câmeras. Talvez ainda estivéssemos juntos, ele ainda me traindo, eu ainda vivendo uma mentira. E você preferiria isso? Questionou ela, erguendo uma sobrancelha. Absolutamente não, respondi sem hesitação. Mas é assustador pensar o quanto podemos viver na ignorância, construindo vidas inteiras sobre fundações falsas. Cristina sorriu, estendendo a mão sobre a mesa para apertar a minha. O importante é que você descobriu a verdade, enfrentou-a de frente, com estilo, devo acrescentar, e reconstruiu algo autêntico para si mesma. Naquela noite, ao voltar para casa, fui assaltada por uma onda de lembranças do dia da vingança. Como se um filme se desenrolasse na minha mente, revi cada detalhe. A preparação meticulosa do batom com super cola industrial, a espera tensa no apartamento de Augusto, o momento exato em que Vanessa aplicou o batom nos lábios, sem suspeitar da armadilha que eu havia preparado. Lembrei do pânico em seus olhos quando percebeu que seus lábios estavam colados, da confusão de Túlio ao sair do banho e encontrá-la naquele estado, da correria para chamar uma ambulância. E, finalmente, do momento em que fiz minha entrada triunfal, revelando que sabia de tudo, que cada encontro clandestino havia sido documentado, cada traição registrada em alta definição. Na época, aquela vingança pareceu perfeita, proporcional à humilhação que senti, direcionada especificamente ao ato que mais me feriu, ela usando minhas coisas íntimas, sem causar danos permanentes, mas deixando uma marca inesquecível. Eu havia planejado cada detalhe com a precisão de um estrategista militar, antecipando reações, preparando respostas, calculando riscos. Mas agora, à distância, via aquele momento com outros olhos, não com arrependimento. Nunca chegaria a tanto, mas com uma clareza que só o tempo pode trazer. Aquele ato de vingança, por mais satisfatório que tenha sido no momento, não foi o verdadeiro ponto de virada na minha história. Foi apenas o catalisador, o evento dramático que precipitou a verdadeira transformação. A verdadeira vingança, percebi, não foi colar os lábios de Vanessa. Foi reconstruir minha vida de uma forma que Túlio jamais imaginou que eu seria capaz. Foi transformar a traição dele não em um fim, mas em um recomeço. Foi usar a dor como combustível para uma reinvenção completa, profissional, pessoal, emocional. No dia seguinte, movida por essa epifania, fiz algo que havia adiado por meses. Atualizei todas as minhas redes sociais, removendo definitivamente o sobrenome Monteiro, que ainda mantinha por inércia.
Era o último vestígio visível do meu casamento, a última âncora ao passado que agora cortava deliberadamente. Também publiquei pela primeira vez fotos do meu novo apartamento e do meu estúdio renovo. Não por exibicionismo ou para provocar ciúmes em Túlio, duvidava que ele sequer acompanhasse minhas redes, mas como uma declaração pública para mim mesma. Esta é quem sou agora. Esta é a vida que construí das cinzas do que foi destruído. A resposta foi surpreendente. Mensagens de apoio de amigos, alguns que nem sabia que ainda se importavam. Elogios ao meu trabalho de profissionais que admirava. E mais significativo, um fluxo de novos contatos profissionais. Mulheres em situações similares à que vivi, buscando transformar seus espaços como parte do processo de cura. Percebi que havia, sem intenção, encontrado meu nicho. Não era apenas sobre design de interiores, mas sobre transformação, recomeço, ressignificação de espaços após traumas emocionais. Cada projeto tornou-se mais que um trabalho. Era uma forma de terapia, tanto para as clientes quanto para mim. Foi após finalizar um desses projetos, para uma mulher que havia perdido o marido após longa doença, que recebi um convite inusitado. Rafaela Teixeira. Sim, a mesma colega de trabalho de Vanessa que havia participado daquela conversa gravada pelo investigador, queria me contratar. Meu primeiro impulso foi recusar imediatamente. Que tipo de jogo era aquele? Mas a curiosidade falou mais alto e aceitei ao menos uma reunião inicial. Encontramo-nos em terreno neutro, um café no shopping Pampulha Plaza. Ironicamente, o mesmo onde comprei o batom substituto para minha vingança. Rafaela parecia nervosa, girando constantemente o anel no dedo enquanto esperava. Obrigada por vir, disse ela, quando me sentei à sua frente. Não tinha certeza se você aceitaria. Confesso que estou intrigada com seu contato, respondi diretamente, considerando o nosso histórico indireto. Rafaela suspirou profundamente. É exatamente por isso que estou aqui. Queria pedir desculpas pela minha participação naquela situação. Nunca deveria ter encorajado Vanessa ou participado daquelas conversas maldosas sobre você. A sinceridade em sua voz me pegou desprevenida. Esperava desafios, talvez até ameaças veladas, não um pedido de desculpas. O que mudou? Perguntei ainda cautelosa. Tudo, respondeu ela, com um sorriso triste. Depois que você... depois do incidente do batom, as coisas no escritório ficaram tensas. Vanessa foi transferida para São Paulo, mas antes disso, descobri que ela também estava se envolvendo com o meu noivo pelas minhas costas. Ah, a ironia. Parece que temos mais em comum do que imaginávamos. Exatamente. E ver como você lidou com tudo, como se reinventou, foi inspirador, para ser honesta. Quando vi seu trabalho com o estúdio Renovo, soube que precisava te procurar. Não apenas para me desculpar, mas porque estou divorciada agora. E preciso exatamente do que você oferece. Um novo começo através da transformação do espaço. Trabalhar no apartamento de Rafaela foi uma experiência surreal, mas também profundamente terapêutica, para ambas. Ela compartilhou detalhes da cultura tóxica no escritório Monteiro em Associados, de como Túlio era conhecido por seus casos com funcionárias mais jovens, muito antes de Vanessa, de como seu comportamento era tacitamente aceito e até admirado pelos outros sócios. Você não foi a primeira, revelou Rafaela, enquanto escolhíamos novos móveis para sua sala. E Vanessa certamente não será a última. Isso deveria me confortar? Perguntei, embora sem amargura real. Não, respondeu ela pensativa. Mas talvez ajude a confirmar que nunca foi sobre você. Algumas pessoas são simplesmente incapazes de fidelidade e honestidade. Não importa quão maravilhoso seja o relacionamento. Era verdade. E de alguma forma, aquela confirmação trouxe um fechamento que eu não sabia que ainda precisava. Túlio nunca havia sido o homem que pensei que fosse, muito antes de Vanessa entrar em cena. A traição não foi um desvio de caráter, mas uma expressão dele. O projeto de Rafaela foi concluído em tempo recorde, transformando seu apartamento estéril e impessoal em um refúgio acolhedor que refletia sua personalidade recém-descoberta. No dia da entrega final, abri uma garrafa de espumante para celebrar. Um brinde
propôs ela, erguendo sua taça. Ao batom vermelho que mudou nossas vidas. Ri, tocando minha taça na dela. Ao batom vermelho e à super cola industrial, sem a qual nada disso seria possível. Naquela noite em casa, sentada na varanda do meu apartamento com vista para a praça iluminada, refleti sobre a jornada extraordinária dos últimos meses, da devastação da traição à vingança calculada, da reconstrução hesitante ao florescimento inesperado. Peguei meu celular e, num impulso, abri a galeria de fotos, navegando até uma pasta que não visitava há muito tempo. Lá estavam as imagens capturadas pelas câmeras escondidas no dia fatídico. Túlio e Vanessa entrando no apartamento, o momento íntimo no sofá, ela na minha penteadeira, usando meu batom. Olhei para aquelas imagens e, surpreendentemente, não senti dor, nem raiva, nem mesmo ressentimento. Era como observar um filme antigo, estrelado por estranhos. Uma história que conhecia bem, mas que já não me pertencia. Com um movimento decidido, selecionei todas as fotos e pressionei excluir, permanentemente. Não precisava mais daqueles lembretes do passado. A vingança do batom havia servido seu propósito, não apenas como retribuição pela traição, mas como o primeiro passo inesperado em uma jornada de autodescoberta que jamais teria iniciado sem aquela ruptura dolorosa. Dizem que a melhor vingança é viver bem. Olhando para minha vida agora, um negócio próspero construído a partir da própria experiência de superação, um lar que refletia verdadeiramente quem eu era, amizades genuínas forjadas nas circunstâncias mais improváveis, só podia concordar. A vingança do batom durou um dia. A vingança de reconstruir minha vida durou para sempre. E assim termina a história que mudou completamente minha vida. De esposa traída a mulher renovada, o caminho não foi fácil, mas cada passo valeu a pena. Quando descobri Túlio e Vanessa usando nossa casa como cenário para a traição, algo quebrou dentro de mim. Mas como aprendi, às vezes precisamos quebrar para reconstruir algo mais forte, mais autêntico. A vingança do batom com super cola foi apenas o começo, um ato impulsivo que, apesar de não recomendável, serviu como ponto de virada na minha jornada. Ver os lábios de Vanessa colados depois de usar meu batom especial trouxe uma satisfação momentânea, mas a verdadeira vitória veio depois, na forma como transformei aquela dor em combustível para minha renovação. Muitos me perguntam se me arrependo. A resposta sincera é não. Não me arrependo de ter instalado as câmeras que revelaram a verdade. Não me arrependo da armadilha que preparei com o batom. E certamente não me arrependo de ter encerrado um casamento que já estava morto muito antes de eu perceber. O que poderia parecer o fim do mundo naquele momento se transformou no início de uma vida que nunca imaginei ser possível. Hoje, meu estúdio Renovo ajuda outras mulheres a transformarem seus espaços após grandes rupturas emocionais. Cada projeto é mais que um trabalho de design. É um processo de cura, tanto para minhas clientes quanto para mim. Descobri um propósito nascido diretamente da minha dor, uma forma de transformar aquela experiência devastadora em algo que ajuda outras pessoas a recomeçarem. A amizade improvável com Cristina, a médica que atendeu Vanessa no hospital, e mais tarde com Rafaela, a ex-colega de trabalho dela, mostra como a vida tem caminhos imprevisíveis. As mesmas pessoas que testemunharam meu momento mais baixo acabaram se tornando parte importante da minha reconstrução. E Túlio continua sendo Túlio, incapaz de fidelidade, sempre em busca da próxima conquista, mais jovem e impressionável. Soube por Rafaela que ele repetiu o mesmo padrão várias vezes desde nosso divórcio. Mas isso já não me afeta. Aquele ciclo de traição e mentiras não é mais meu problema. Quanto a Vanessa, desenvolveu uma fobia a batons após o incidente. Uma consequência que não planejei, mas que tem sua própria justiça poética. Ela tentou replicar minha vingança com Túlio quando descobriu que ele a atraía também, trocando seu gel de barbear por lubrificante íntimo. Como dizem, o que vai e volta, às vezes com juros. A vingança em si durou apenas um dia, mas suas consequências transformaram minha vida para sempre. Aprendi que a verdadeira vingança não está em fazer o outro sofrer, mas em recusar-se
a deixar que a dor causada por eles defina quem você é, está em reconstruir-se mais forte, mais autêntica, mais completa. Vendi o apartamento onde vivemos, comprei um novo lar que reflete quem realmente sou, construí um negócio de sucesso baseado na minha própria experiência de superação e descobri uma versão de mim mesma que nunca conheceria se continuasse naquele casamento falido. Isso mais que qualquer batom sabotado. É a verdadeira vitória. Para quem está passando por algo parecido agora, quero dizer, a traição dói como poucas coisas na vida, mas não é o fim. É doloroso, devastador e por um tempo parece que nunca vai passar, mas passa. E do outro lado dessa dor, existe a possibilidade de uma vida muito mais autêntica e plena do que você imagina ser possível agora. Não estou sugerindo que você colhe os lábios de ninguém com batom sabotado. Cada pessoa encontra seu próprio caminho para processar a dor e seguir em frente. Minha história é apenas uma entre milhares, cada uma única em suas circunstâncias e desdobramentos. O importante é não permitir que a traição de outra pessoa roube seu poder, sua autoestima, sua capacidade de confiar e amar novamente. Pessoas como o meu ex-marido existem aos montes por aí. Pessoas que traem não porque algo está errado no relacionamento, mas porque algo está errado nelas mesmas. A incapacidade delas de serem fiéis e honestas não é um reflexo do seu valor. Lembre-se disso nos momentos mais difíceis. O caminho da reconstrução não é linear. Haverá dias em que você se sentirá forte e invencível, e outros em que a dor voltará como uma onda inesperada. Ambos são válidos, ambos são parte do processo. Permita-se sentir tudo: a raiva, a tristeza, o alívio, a esperança, sem julgamento. Se há algo que aprendi nessa jornada, é que somos muito mais fortes e resilientes do que imaginamos. Temos dentro de nós todos os recursos necessários para recomeçar. Não importa quão devastadora seja a ruptura, a chave está em não tentar voltar a ser quem éramos antes, mas abraçar quem podemos nos tornar depois. Minhas queridas e meus queridos do canal Vingança do Dia, essa foi minha história. Espero que tenha servido de inspiração, alerta ou simplesmente como um lembrete de que não estamos sozinhos nas nossas dores e superações. Cada um de vocês tem sua própria história de resiliência para contar e adoraria conhecê-las. Por isso, deixem nos comentários suas experiências. Vocês já passaram por uma traição? Como superaram? Teriam coragem de fazer algo parecido com o que fiz? Ou teriam escolhido um caminho completamente diferente? Compartilhem suas histórias, suas dúvidas, seus conselhos. Este canal se fortalece através dessa troca de experiências. Se essa história tocou você de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like. Esse simples gesto ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas que podem estar precisando exatamente dessa mensagem de esperança e renovação. E se você ainda não é inscrito no canal Vingança do Dia, aproveite para se inscrever agora mesmo. Assim você não perde nenhuma das nossas histórias de superação, vingança e recomeço que publicamos diariamente. Produzir conteúdo de qualidade como este exige muito trabalho, pesquisa e dedicação. Se você valoriza essas histórias e gostaria de ver mais delas, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para mantermos o canal ativo e trazermos histórias novas todos os dias. Seu apoio financeiro significa mais que dinheiro. Significa reconhecimento do nosso esforço e investimento na continuidade desse projeto, que ajuda tantas pessoas a se sentirem menos sozinhas em suas lutas. Na próxima semana, traremos a história de Carolina, que descobriu que o noivo mantinha uma segunda família em outra cidade. Sua vingança envolveu um álbum de casamento muito especial, que deixou todos os convidados boquiabertos. Você não vai querer perder. De Belo Horizonte para todo o Brasil. Aqui é Bianca Lorenzi, agradecendo por terem acompanhado minha jornada. Lembrem-se, a melhor vingança nem sempre é a mais elaborada ou dolorosa para o outro. Muitas vezes é simplesmente viver bem, reconstruir-se e seguir em frente
como uma versão melhor e mais forte de si mesmo. Até o próximo vídeo do Vingança do Dia. Não se esqueçam de comentar, curtir e se inscrever. Cada interação de vocês faz toda a diferença para nosso canal continuar crescendo. E se puderem contribuir com o Valeu Demais, saibam que cada centavo será investido na produção de mais conteúdos como este, que misturam entretenimento com mensagens importantes sobre superação e amor próprio. Um grande abraço e até a próxima história.